Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Essa é uma semana muito perigosa para o Bitcoin, uma semana que podemos ter aí bastante volatilidade, então é necessário atenção. O Bitcoin iniciou a semana com uma leve alta, mas ainda mantendo os seus principais níveis ali de suporte e resistência. Então ele conseguiu fazer um fechamento semanal bastante positivo. Daí iniciou a semana com uma leve alta, mas sem fazer rompimento de resistência importante, aquele nível ali, aquela faixa de resistência perto dos 35 mil dólares, e o preço briga para se consolidar nesse nível, que vai desde os 35, 34.800 até o nível dos 33, formando ali uma lateralização nos últimos dias. E com o preço muito esticado depois do forte movimento de alta da última semana, isso pede um pouco de atenção e um planejamento estratégico aí para você saber aí qual é a direção do preço, e especialmente em um cenário de correção, conseguir se proteger. Então nós vamos falar sobre isso na nossa análise semanal de hoje. Vamos começar entendendo, né, quais são os dados econômicos que podem impactar no preço do Bitcoin, diferente da semana passada. Nós temos uma agenda bastante cheia essa semana, repleta de indicadores macroeconômicos muito importantes, e além dos indicadores, nessa semana, logo ali no começo de novembro, na quarta-feira, dia 1º, temos a decisão de juros americana, a última decisão de juros. Então vamos entender o que a gente pode esperar com a decisão. Vale ressaltar que o mercado espera, o mercado precifica aí apenas a manutenção da taxa de juros, ou seja, que não haveria um novo aumento, e sim apenas a manutenção dessa taxa de juros. Então vamos para a tela agora, entender quais são esses dados e o que a gente pode esperar de cada um deles. Então olha só, criptomaníacos, nessa segunda-feira, falando sobre o mercado americano, não temos dados muito relevantes, apenas ali na zona do euro, onde saiu a divulgação da confiança do consumidor e a expectativa de inflação, que vieram em linha com a expectativa. Então, nada muito relevante para o mercado cripto, tá? A agenda em relação ao mercado americano que pode impactar no mercado cripto começa a ficar mais importante mesmo na terça-feira, tá? Aí na terça-feira a gente começa a ter a divulgação de dados referente ao mercado de trabalho, ok? E aí nós temos, olha só, o índice de custo de empregos, o salário mínimo de empregos trimestral, também vamos ter a divulgação da confiança do consumidor. Daí na quarta-feira temos mais dados relevantes em relação ao mercado de trabalho, em especial a variação de empregos privados, o ADP, que vai ser divulgado na quarta-feira às 9h15 da manhã. E vale ressaltar que na quarta-feira também vai acontecer a decisão de juros. Na verdade, os dados mais importantes, na minha visão da semana, vão ser divulgados na quarta-feira, exceto o payroll, que vai ser divulgado na sexta, que também é um dado muito importante. Porém, nós temos aqui um conjunto de dados muito relevantes na quarta-feira. Primeiro, a variação de empregos privados às 9h15 da manhã. Depois, temos às 11 horas da manhã os JOLTS, ofertas de empregos, também um dado extremamente relevante. E aí, no meio da tarde, ali por volta das 15 horas, sai a decisão de juros, com a coletiva de imprensa às 15h30, né? Então, por toda a manhã da quarta-feira, podemos ter aí volatilidade com dados referentes ao mercado de trabalho, ADP e JOLTS, e à tarde com a decisão de juros. Aí na quinta-feira tem mais dados referentes ao mercado de trabalho, porém, é aquele dado que é divulgado toda semana, né, que é os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Apesar deles serem relevantes devido a outros dados do mercado de trabalho, como nós vimos o ADP, os JOLTS, eu acredito que não veremos volatilidade proveniente dos pedidos iniciais e contínuos, tá? Mas eles estão aqui na lista de dados a ficar atentos. E aí sim, na sexta-feira eu considero como o segundo dia mais relevante na agenda macroeconômica, porque às 9h30 da manhã vai sair o relatórios de empregos, payroll, tá? O relatório completo, em especial a taxa de desemprego. Ou seja, a gente começa o mês de novembro com uma sinalização referente ao mercado de trabalho e também a decisão de juros quanto à política monetária
logo no começo do mês. Então é uma semana que de fato pede atenção e podemos esperar bastante volatilidade. E aí vale ressaltar o seguinte, o Bitcoin está entrando nessa semana desafiadora, depois de um impulso de alta com um preço muito esticado e o preço sem forças para romper o nível de resistência. Então, por isso é importante você ter atenção, saber gerenciar os seus riscos aí nesse momento bastante sensível. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as possibilidades gráficas para o Bitcoin agora, vamos direto aqui para a tela, para análise que a gente vem construindo nas últimas semanas. Observe que na semana passada, né, o preço do Bitcoin fez o rompimento ali do nível dos 32 mil dólares, isso aconteceu na segunda-feira, nós comentamos isso na última análise, e aí nós marcamos alguns outros níveis aqui, que o preço do Bitcoin não foi superar ainda, ficou basicamente, depois desse movimento de força, né, o preço do Bitcoin basicamente ficou em uma posição mais lateral. Então vamos dar uma limpada aqui em alguns níveis e começar ajustando aqui essa análise para que vocês consigam visualizar com maior clareza as possibilidades da semana. Então olha só, no gráfico semanal o Bitcoin vinha para uma leve alta, por enquanto segue trabalhando aqui numa correção de menos 0,74. Então fica nítido, né, no gráfico semanal que a gente tem 2 semanas de alta e que uma semana de correção, uma semana de retração do preço seria um movimento natural, um movimento de tendência. Então, por isso, eu não esperaria, a não ser que acontecesse um rompimento do nível que eu vou marcar para vocês, eu não esperaria por um movimento de impulso tão forte assim do Bitcoin, tá? Então é de alta probabilidade que essa seja uma semana de correção, a não ser que o Bitcoin consiga romper alguns níveis que eu vou marcar para vocês também na nossa análise de hoje, tá? Então quando a gente passa para um tempo gráfico menor, como o gráfico diário, vemos o preço andando de lado, já sinalizando, né, uma lateralização por aqui. Em tempos gráficos menores já conseguiríamos marcar até um caixote aqui, um retângulo nesse nível. E agora nós temos um ponto-chave, um ponto de apoio no gráfico diário, que é esse nível que eu vou sinalizar para vocês com uma linha rosa ali, o nível dos 33.200, 33.300 dólares. Eu venho marcando esse nível como o principal suporte do Bitcoin nessa tendência, tá? E que caso o Bitcoin não consiga segurar nesse patamar, é a confirmação aí que a gente precisa para uma correção mais acentuada, ok? E aí, se o Bitcoin durante essa semana de agenda econômica cheia não conseguir segurar por aqui, é esperado uma semana de mais correções. Tal correção que poderia levar o Bitcoin de volta, primeiro, no nível de resistência rompida, né, que foi uma barreira importante, lembra que o preço ficou trabalhando por aqui entre junho e julho desse ano até conseguir superar, em outros momentos também foi uma barreira importante, né? Quando a gente olha aqui para um contexto de mais médio prazo, em 2022, o Bitcoin também ficou trabalhando nesse nível, então é de alta probabilidade que caso o preço venha perder esse suporte marcado com a linha rosa, nível que a gente pode considerar como um gatilho para uma correção, é de alta probabilidade que o Bitcoin venha retestar esse nível que demorou muito para ser superado. Então, esse nível vai ser um suporte extremamente importante para o preço, a região dos 31.500, 31.400 dólares. Então, com essa confirmação aqui de rompimento na semana, a gente pode esperar uma queda do Bitcoin de pelo menos 5%. Então, por isso que é importante você saber gerenciar o seu risco aí nesse momento, que é bastante sensível com o preço entrando em uma semana desafiadora no cenário macroeconômico e esticado graficamente. E aí observem que nós podemos marcar outros níveis e que o Bitcoin pode buscar até níveis mais baixos nesse processo de retração, já que ele poderia tá indo buscar aquela região dos 31.400, que seria apenas 382, e a gente ainda teria suporte de 0,5 e 0,68 da retração. Isso poderia levar o Bitcoin tranquilamente de volta abaixo dos 30 mil dólares, ali na casa dos 29.500, 29.600 dólares. Então, isso seria uma retração do preço saudável, natural, e de retração do preço nas médias, além daquele famoso pullback que nós mencionamos, tá? Daí a gente pode fazer um leve ajuste para poder ter confluência com as médias de 100 e 200 no gráfico
intradiário. Então quer dizer que uma correção do Bitcoin é iminente? Sim, isso pode estar sendo concretizado durante essa semana. Porém, para que isso aconteça, a gente tem uma melhor confirmação disso, porque, pessoal, a gente não pode, dentro de uma tendência de alta, nós temos uma tendência de alta do Bitcoin no gráfico semanal, que fez um pivô de alta no último fechamento, né, que aconteceu no último domingo ali, dia 29. Temos uma tendência de alta do Bitcoin no diário, temos tendência de alta no 4 horas, em todos os tempos gráficos o Bitcoin está em uma tendência de alta, então a gente não deve apostar contra a sua tendência de alta, mas caso esse suporte seja rompido, nós temos uma reversão de uma tendência de alta do curtíssimo prazo, o que vai trazer então essa retração e essa correção para levar o preço a um reteste, talvez, dependendo do tempo que isso demorar para acontecer. Isso pode levar o Bitcoin até um reteste nessa LTA, marcada com a linha azul no gráfico, que seria uma movimentação parecida com essa, o preço perde suporte, vem aqui, confirma rompimento, daí ele testa esse segundo nível, consolida por aqui, para só depois continuar subindo. Então, vale ressaltar o seguinte, que esse primeiro nível dos 35.200 dólares, que antes era um alvo para a gente, um alvo de retração de FIBO, conforme a gente vinha monitorando, agora esse ponto ele é uma resistência e também é um nível de gatilho, aí, uma barreira a ser superada. E caso o Bitcoin consiga superar esse nível, daí vocês já sabem, né, que nós podemos ver o preço do Bitcoin indo numa movimentação rápida e acentuada, indo direto para 38.500 dólares aproximadamente, que é justamente aquele ponto de retração de todo o movimento de baixa que eu já mostrei em outras análises, que traz o Bitcoin, seria uma retração do Bitcoin da sua máxima histórica até o fundo formado em 15.500 dólares. Então nós temos essa possibilidade, né, do preço também fazer esse rompimento, já que nós estamos em uma tendência de alta. Então eu diria que apostar contra a tendência agora é extremamente arriscado, porque o preço pode simplesmente lateralizar entre esses dois níveis de gatilho, dependendo de como vierem esses dados econômicos da semana, por exemplo. Já é esperado que a taxa de juros permaneça no mesmo nível, então isso não necessariamente seria um catalisador muito forte para o preço subir, mas talvez aliado de um ADP na quarta-feira, que vem antes da divulgação da taxa de juros, abaixo da expectativa, um JOLTS também mostrando uma oferta de empregos caindo, totalmente oposto da última leitura, conforme eu venho compartilhando com vocês, e aí depois a taxa de juros realmente ficando no mesmo nível, essas três indicações juntas, sim, pode servir como um catalisador para o preço. Então eu ficaria bastante atento a isso, porque o preço pode simplesmente consolidar por aqui e sim ganhar esse nível e conseguir fazer esse rompimento da resistência. E aí, conforme eu vinha mencionando para vocês, desde o rompimento ali dos 31.800 dólares, essa faixa até 38 mil, né, dos 30 aos 38 mil, não se tem tanto interesse comprador e vendedor assim, é uma região fácil para o preço conseguir superar e ao virar a mão em uma resistência, a tendência é que ele faça uma movimentação rápida, igual quando ele rompeu os 31.800 dólares, rapidamente, em poucas horas, ele foi para os 35. Então, isso pode estar se repetindo, ok? Então, é bem provável que a gente veja uma semana com o preço brigando para permanecer acima desse nível, não queira adivinhar onde vai ser o final de um processo de correção. E aí, agora vocês têm dois níveis de gatilho aí para ter uma melhor confirmação da continuação desse movimento, seja para um contexto de alta ou para uma correção, para só depois a gente ver esse movimento de alta. Vale ressaltar que, obviamente, essas duas linhas brancas, por serem suporte extremamente importante para o Bitcoin, são bons níveis para pensar em posições compradoras. Então, diante desse cenário, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, para que vocês entendam como nós estamos operando. Então, Criptomaníacos, primeiro vamos falar da carteira Alt Season. Conforme eu comuniquei a vocês na última análise semanal, carteira Alt Season, nós estamos passando por um período onde nós estamos, devido à migração do capital para a nossa nova plataforma, nós estamos realizando algumas operações na qual a gente já está posicionado na nova plataforma, então nós estamos zerando no sistema antigo, ficando somente posicionado na nossa nova plataforma.
E aí, nós tivemos na última semana várias ordens sendo fechadas na carteira Out-Season e agora só estamos posicionados em Matic, Uni e BNB. E reforço que entre hoje e amanhã nós também vamos encerrar aí as operações no sistema antigo. Então, se você não fez a sua migração, aproveite e faça. Então, basicamente, nós esperamos para a carteira Out-Season em uma semana de recuperação, né, de continuação desse movimento de alta nessas altcoins, não só no sistema antigo, né, mas também nas altcoins na qual nós estamos posicionados no sistema novo. E por que disso? Porque o Bitcoin está em uma posição lateral com a sua dominância iniciando um processo de correção. Então, enquanto o Bitcoin não perder aquele nível que eu marquei para vocês como gatilho, né, não confirmar o início de um processo de correção, é de maior probabilidade que as altcoins continuem subindo, mesmo que o Bitcoin esteja em uma posição mais lateral, devido a essa queda de dominância. Então, esperamos por uma semana de alta para a carteira. Então, só queria fazer esse disclaimer em relação ao encerramento das operações. Agora, vamos falar da carteira Hodl. Então, criptomaníacos, vale ressaltar que o mesmo serve para a carteira Hodl. Entre hoje e amanhã, nós vamos estar fechando as operações no sistema antigo. No caso, a carteira Hodl, nós vamos voltar a ficar posicionado 100% em BTC quando isso acontecer, porque em algum momento aí, entre hoje e amanhã, nós vamos fechar as operações em Bitcoin e Ethereum no sistema antigo, e nós já estamos posicionados nesses ativos no sistema novo. Inclusive, no sistema novo, nós estamos posicionados ali em Link e Matic também. Então, pessoal, falando agora sobre a nossa posição aqui em Ethereum, essa foi a nossa última entrada fracionada, né? Nós compramos aqui 5%, depois, quando o preço rompeu o ponto de gatilho de posição, compramos a diferença, então estamos com um preço médio bastante interessante em Ethereum, aqui por volta dos $1.630, e esperamos aí por um contexto de continuação da Ethereum. Já o Bitcoin, caso a gente veja, né, essa confirmação de uma semana de correção, conforme eu mencionei para vocês na análise, a gente pode estar vendo o Bitcoin se aproximando novamente do nosso nível de postura defensiva, chegando, né, próximo a esse nível no contexto de uma correção acentuada, o que é pouco provável, né, já que a gente marcou ali níveis por volta dos $29.500, mas também a tendência é que essa média suba perto do preço. E aí isso já coloca a gente em uma posição do nosso stop estar próximo à nossa região de compra, para que a gente diminua esse risco. Inclusive, se você não conferiu o último relatório da carteira, sugiro que faça, que a gente fez uma administração no nível de stop. E aí, aproveitando para mostrar para vocês em relação à dominância do Bitcoin, que está corrigindo, nós temos esse cenário onde a dominância, né, inicia a semana em correção e agora é provável que ela reteste esse nível que antes foi resistência, né, topo ali em junho, no final de junho, começo de julho, para fazer esse processo de correção para quem sabe continuar o seu movimento de alta. Então é por isso que nós ainda temos um cenário muito interessante para as altcoins, mesmo com a chance do Bitcoin iniciar esse processo de correção aí na semana. Então, basicamente, o que esperamos para a carteira Hodl é uma consolidação do nosso resultado até aqui, com essa confirmação de correção do Bitcoin. Vamos ter aí uma correção também no nosso desempenho, mas nós estamos ali com o lucro garantido, subindo o nosso stop gradativamente, conforme o nosso gatilho de exposição vai subindo também com o passar do tempo. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altfactor. Carteira Outfactor fez rebalanceamento no último domingo, saindo de duas altcoins que não estavam com um desempenho muito positivo e substituindo por altcoins que têm uma melhor oportunidade aí na semana. Estamos falando da saída de STX e da saída de MKR. MKR que formou um topo e deixou um grande pavio no gráfico semanal da semana passada, que fechou no domingo, e o mesmo para a STX. E aí acrescentamos a carteira de DIX, que na contramão da STX, por exemplo, e da MKR, fez a reversão de tendência, deixando um pivô de alta no gráfico semanal, e a FXS, o mesmo, também fez um fechamento semanal rompendo a média das últimas 5 semanas, e aí com isso a gente tem um contexto mais interessante. Na verdade, rompendo a máxima do candle semanal das últimas 5 semanas, não da média. E aí com isso, a gente espera que FXS e MKR tenham uma boa performance,
fazendo uma valorização rumo aos seus próximos topos. Então, tivemos ali mudança de altcoins, como eu disse, ainda estamos posicionados em altcoins com essa correção da dominância do BTC, o que pode favorecer muito uma recuperação mais forte das altcoins. A gente mostrou para vocês na semana passada que muitas altcoins subiram menos do que o Bitcoin devido a esse ganho do Bitcoin de dominância nesse contexto do seu rompimento dos 31.800 dólares. Então, a carteira Outfactor ainda tende a se beneficiar, assim como a semana passada, de uma continuação do movimento de alta das altcoins. Lembrando que, para você conferir o resultado da carteira da última semana, basta você acessar a sua planilha histórico de movimentações. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. Então, agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. A carteira Trade teve um encerramento de operação hoje com uma realização de lucro em ZIL de aproximadamente 16% depois desse contexto de alta que ela fez, tá? Perante a nossa entrada, que aconteceu aqui nos 16,30. E estamos para realizar também, tá, operações em MKR e Litecoin, que é uma operação de position trade. Então, lembrando que Litecoin e MKR vão ser fechadas também no sistema antigo. Litecoin vamos permanecer posicionados no sistema novo. Já a MKR a gente vai realizar junto com o encerramento da operação aqui no sistema antigo, tá? Então, lembrando que se você não fez sua automatização, aproveite e faça. Então, estamos aí agora aguardando critério de entrada para algumas altcoins, tá? Que estão um pouco esticadas graficamente, ainda não estão atendendo nossos critérios de entradas da carteira Trade, né? Que é aguardar retrações de Fibonacci. E aí, com o contexto do Bitcoin continuando nessa lateralização, nós podemos ver, na verdade, a continuação do movimento de algumas altcoins sem essa retração acontecendo. E aí nós estamos nos planejando para se posicionar de uma forma estratégica com esse contexto, para a gente aproveitar das oportunidades. Então, a carteira Trade segue no momento mais posicionada em dólar do que em altcoins, devido ali a essa movimentação de mais curto prazo. Então, as carteiras de longo prazo que estão especulando em altcoins estão posicionadas em altcoins, afinal, seus objetivos são de longo prazo, mas a carteira de curto prazo, conforme nós vimos, se o Bitcoin romper a resistência e voltar a subir de dominância, nós vamos ver retrações acontecendo em algumas altcoins. E esse vai ser o cenário perfeito para a gente se posicionar em uma altcoin pensando no curto prazo. Então, criptomaníacos, reforço que essa é uma semana que ainda podemos ver a continuação de um movimento de alta no mercado. Para isso, o Bitcoin precisa conseguir manter o seu suporte que nós vimos na análise de hoje, e com ele conseguindo manter esse nível e depois fazendo o rompimento dos 35.200 dólares, 35.300, a gente pode ver uma semana de continuação. Mas, independente do cenário, nós temos um cenário muito favorável para as altcoins devido à queda de dominância do BTC. E mesmo com o Bitcoin uma semana que pode ser dominada pela correção, caso ele venha perder o nível de suporte que eu mostrei para vocês, algumas altcoins podem se beneficiar disso, dessa migração de capital para as altcoins e continuarem subindo. Por isso que é muito importante você fazer a sua automatização, você que está querendo participar dos nossos produtos. E reforço que você que já é nosso cliente, não deixe de fazer a sua migração, que você tem aí até essa terça-feira, né, dia 31, que vai ser o último dia para você estar fazendo a sua migração para a nossa nova plataforma. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição no suporte. Vejo vocês nas terças agora e quinta-feira na nossa live aqui no canal Clube Criptomaníacos. Vejo você lá.